lindos, vocês viram que aula interessante nós vamos ter hoje? Isso mesmo, na aula de ciências nós vamos estudar sobre o corpo humano e sobre a importância da respiração. Isso mesmo. Então, abram o livro como está aí falando no cronograma, na página 60. Peguem a sua folhinha do trabalho, porque já a tia vai explicar o trabalho também, ok? E vamos primeiro, antes que tudo, de matar a curiosidade de vocês, fazer a nossa oração, tá certo? Vamos lá para o nosso momento de oração, queridos. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor me deu um corpo perfeito, porque me deu saúde, que a cada dia o Senhor possa olhar por mim e também por todos ao meu redor, dando saúde. Amém. Isso mesmo, minha gente. Prosseguindo, agora nós vamos ver as partes do corpo. Estão vendo aí na página 60, onde diz que o ser humano é um animal racional, ou seja, ele pensa, ele fala, ele inventa coisas, pois é um ser dotado de inteligência. Por isso que ele se diferencia dos demais animais. Todas essas ações são possíveis de serem realizadas graças ao correto funcionamento do nosso corpo. E aqui vocês podem ver que o nosso corpo é formado por várias partes, a saber, cabeça, tronco, que o tronco é formado de tórax e do abdômen, dos membros superiores e dos inferiores. Quando a gente fala cabeça, engloba tudo, certo? A parte craniana, os olhinhos, o nariz, a boca, as orelhinhas. Quando eu falo do tronco, o tórax é a parte do peito, o abdômen, a barriga. E nós temos ainda aí os membros superiores, que são os braços e as mãos, e os inferiores, que são as pernas e os pés, ok? Tá bem explicadinho aí. Costuma-se dividir o corpo humano em 3 partes, como eu já disse. A cabeça se liga ao restante do corpo através do pescoço. Ela é formada pelo crânio e pela face. Na face, foi justamente o que eu disse onde se encontra a orelhinha, o olho, o nariz, a boca, certo? E é através deles que nós podemos perceber tudo ao nosso redor e receber as informações que nos ajudam a perceber tudo isso, ok? Essas informações são obtidas através do cérebro, como vocês estão vendo aí. Tia, e onde é que fica o cérebro? Ele fica dentro da caixa craniana. Aqui nós temos um exemplozinho, só que a caixa não está fechando, de um esqueleto e da sua caixa torácica, que a gente chama. Aqui dentro fica o cérebro e ele é responsável por várias funções, inclusive falar, ver, ouvir, se movimentar, pensar, criar. Tudo isso vem do cérebro. Por ser um órgão tão importante e responsável por todas as nossas ações, voluntárias e involuntárias, o cérebro fica guardado em uma caixa resistente formada por um conjunto de ossos unidos, o crânio, ou seja, dentro da caixa craniana. Vamos seguir. Olha, esse é o esqueleto humano, certo? É a forma de estudar os ossos. Na página 62 está falando de que é formado o tronco, que a tia já explicou, e falando também da função dos membros, ok? Daqui a pouco a gente volta para a página 62, onde tem a atividade. Aí nós podemos ver o esqueleto, que daqui a pouco a tia vai explicar o trabalho, que nós vamos fazer um trabalho na cartolina sobre ele. Vocês vão diferenciar algumas partes dele, certo? Vamos aí para o corpo precisa respirar. Vocês vão entender
o que é inspiração e expiração. Vocês podem ver que através da inspiração o ar entra. Eu estou inspirando o ar que está ao meu redor. Quando eu coloco ele para fora, quando o ar está saindo, eu tenho a expiração. E aqui tem o diafragma contrai quando o ar está entrando, e quando o ar está saindo, ele relaxa. Vamos ler a página 63, alguns tópicos, para vocês entenderem essa entrada aqui. Prestem atenção aí. Algumas ações que o nosso corpo realiza são exercidas sem o nosso controle, chamadas de ações involuntárias. A respiração é um exemplo disso, certo? Estamos respirando o tempo inteiro, mesmo sem perceber. Ao dormir, o ar entra em nosso corpo e sai dele em um fluxo constante através do nariz e da boca. Por isso, quando a gente está resfriado, a gente fica com dificuldade e abre mais a boca. Não é verdade? Nós, seres humanos, precisamos respirar para obter o gás oxigênio do ar. Ao respirar, fazemos dois movimentos, que é a inspiração e a expiração. Durante a inspiração, o ar rico em oxigênio entra em nosso corpo pelo nariz, enquanto a expiração acontece com a saída do ar dos pulmões, eliminando do nosso corpo o excesso de gás carbônico. Os movimentos respiratórios só são possíveis através do diafragma, que é um músculo localizado abaixo dos pulmões e que separa o tórax do abdômen. Então, nós sempre temos que inspirar pelo nariz, onde o ar vai entrando, e sempre que possível, por ser o ar expirado dessa forma, passa pelas fossas nasais, que possuem pequenos pelos e que filtram o ar e retêm as impurezas. O ar é umedecido pelas fossas nasais, aquecendo até chegar à temperatura certa, antes de chegar aos pulmões, onde acontece lá a troca de gases, do oxigênio e do gás carbônico. E aí onde entra o coração na nossa respiração. Ele é um órgão vital para a nossa respiração, assim como os pulmões. Porque ele é encontrado no tórax, no meio dos pulmões, e protegido pelas costelas. Possui o tamanho aproximado da nossa mão fechada. Se você fechar a mão, esse é o tamanho do coração, certo? E funciona como uma bomba distribuidora de sangue. Nosso coração nunca descansa. Ele começou a bater antes de nascermos e irá bater sem parar enquanto estivermos vivos. Ao se contrair e relaxar continuamente, o coração faz com que o sangue seja empurrado pelos vasos sanguíneos, que vão levá-lo para toda parte do corpo. Veja que ele tem vários vasos e vai levando para o restante do corpo. A quantidade de batimentos do coração varia de acordo com a necessidade do corpo. Normalmente ele bate de 60 a 70 vezes por minuto. Quando dormimos, sua atividade diminui, porque o corpo está relaxando, certo? Quando tomamos um susto ou temos alguma emoção forte, esse batimento, ele aumenta demais. Aí, o que eu quero explicar a vocês. Vamos lá, prosseguindo. A hora da atividade. Página 60 e 61, nós já demos um resumo. E eu vou explicar a página 62 antes do trabalho, ok? Vamos lá, que adiantou um pouquinho, mas eu volto rapidinho. Olha lá, você vai ler as palavras do quadro e depois escrever. 3, que são membros, são órgãos da cabeça, 3 do tronco, 3 dos membros superiores e 3 dos membros inferiores. Tudo isso está aí nesse quadradinho azul. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros.
O crânio é uma caixa óssea que protege o cérebro. São membros superiores: o pescoço, o tórax e o braço. No tronco encontra-se o coração, os pulmões, o estômago, o fígado e etc. Analise a imagem abaixo e depois responda. O que é que tem aí? Duas crianças jogando xadrez, certo? Qual o órgão responsável por processar as informações e decidir qual é a melhor jogada a ser feita? Ou seja, eles estão pensando na melhor estratégia. Qual é o órgão que tem aqui que ajuda eles a pensar? Que sentido as crianças mais utilizam durante esse jogo, certo? Porque eles estão tocando, lembram dos sentidos? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Quando eles estão tocando na pecinha, eles estão utilizando o quê? Quando eles estão vendo a pecinha. Então aí nós temos dois sentidos, ok? Qual parte do jogo, do corpo, aliás, é utilizada para movimentar as partes do jogo? Eles estão usando os membros superiores ou os inferiores, ok? Vamos prosseguir para a página 64 agora, ok? Só são essas duas páginas, 62 e 64, que vocês vão responder. Realize os comandos solicitados abaixo. Em silêncio, você vai ficar bem quietinho aí no seu cantinho. Você vai fechar os seus olhinhos e tranquilamente você vai encher os pulmões com o máximo de ar que você puder. Depois você vai soltar pela boca bem devagar. Você vai repetir isso 5 vezes. E no final você vai estar mais calmo. Porque a respiração, esse exercício respiratório, acalma. A gente compara também os pulmões a duas bolsinhas, duas bexigas. E você pode fazer esse exercício também, ó. Você encheu a bolinha, depois você vai soltar o ar. Encheu, vai soltando calmamente. Isso você vai trabalhando o seu diafragma, as suas vias respiratórias, tá certo? E vai responder: qual movimento respiratório você escutou ao encher os pulmões? Foi a inspiração ou foi a expiração? Qual músculo do corpo possibilitou esse movimento respiratório? Aquele músculo que eu falei, que chama-se o quê? Diafragma. Em qual dos movimentos de respiração os pulmões ficaram mais amplos, mais cheios de ar? Na inspiração ou na expiração? Leia agora as frases e responda qual é o nome da estrutura que se refere. São órgãos responsáveis pela nossa respiração. Qual é? É o coração ou é o pulmão? E qual é o que funciona sem parar, bombeando sangue para todo o nosso corpo? É o pulmão ou é o coração? Por que devemos respirar pelo nariz ao invés da boca? Escreva aí com suas palavras, tá certo? E observe aí essa turma animada de ciclistas. Vejam aí, ao realizar a atividade física mostrada, o que aconteceu com o funcionamento do coração dessas crianças? Relaxou ou acelerou? Depois da brincadeira, as crianças se sentaram lá, deitaram para descansar. O que provavelmente aconteceu com seus batimentos cardíacos? Então, os batimentos deles aceleraram ou diminuíram ao eles estarem relaxando? Minha gente, coloquem aí, tá certo? Prosseguindo, nós vamos para o trabalho. E a tia quer essa montagem com foto, tá? Vocês vão devolver esse trabalho no próximo cronograma, sim. Mas vocês têm que mandar a foto para a tia mandar para a tia Yara. Montagem de quebra-cabeça, nomeando as partes de acordo com a página 65. E isso você vai colocar numa cartolina com o nome da escola, o seu nome completo, a data, a série, o nome da professora e o nome trabalho de ciências.
Tia, pode ser na cartolina inteira ou na metade. Aí você que sabe. Pode ser na metade também. E pode ser da cor da sua preferência, ok? Olhando aqui as partes desse esqueleto e desse também. Aí você vai recortar aqui esse quebra-cabeça. Vai colar na sua cartolina. Aí vai chegar aqui na partezinha do crânio. Botar uma setinha e vai botar o nome crânio. Vai chegar aqui na parte da coluna vertebral, botar uma setinha e botar o nome coluna vertebral. Também nas costelas, daí, ou na caixa torácica. Tem dois nomes, vocês escolhem aqui, que é essa partezinha daqui. Também eu quero que vocês especifiquem o fêmur, que é esse osso longo que nós temos nos membros inferiores. Então, depois disso, vocês colocaram o nome, colaram o quebra-cabeça. No próximo cronograma, vocês vão devolver. Mas tem que tirar foto, porque esse trabalho vale nota. Lembra que a gente combinou as regras desse novo cronograma que tia Yara nos enviou e nós estamos repassando para vocês. Então, fácil, vocês vão conhecendo os ossos e os músculos, ok? Qualquer dúvida vocês já sabem, tanto do trabalho quanto das atividades, ok? Acredito no seu potencial, por isso eu sei que você vai fazer um trabalho lindo e uma atividade maravilhosa. Beijos, meus lindos!